Olá, bem-vindos à Academia de Cucina Fique Brasile. Eu sou o Chefe Lino. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a massa italiana. Às vezes os associados nos perguntam qual o tipo de massa, ou seja, qual a fórmula de uma massa para se fazer um bom macarrão. Primeira coisa que a gente tem que dizer é que a farinha italiana se divide principalmente em dois grãos, a de farinha de grano duro e a farinha de grano tênero. Se você pegar do centro da Itália para o sul, ou seja, a Itália meridional, é muito mais usado a farinha de grano duro, que não necessita de ovos. A farinha de grano duro com água já tem uma bela cor, já tem um belo sabor, é uma massa que ela sai com uma textura muito agradável e não tem necessidade de ovo. Vamos já colocar uma fórmula para você que quer fazer em casa. Uma boa farinha de grano duro, você pega uma porção e metade daquela quantidade em água. Você já vai ter uma massa que vai sair bem macia, maleável e você vai poder fazer uma centena de tipos diferentes que nós vamos falar na sequência. Outras regiões como a Lombardia, Piemonte, a região do Vêneto, Emília-Romanha, usam uma massa chamada massa fresca, que é utilizada com a farinha, principalmente a farinha 00, junto com ovos. Se você quiser também ter uma receita, basicamente a mesma coisa, uma quantidade de farinha e metade da quantidade em ovos. Lógico que a qualidade do seu produto final vai depender da qualidade da farinha, da qualidade do ovo, porque se você colocar um ovo caipira, se você colocar um ovo de melhor qualidade, você vai ter no final uma massa de melhor qualidade. Esse ovo não precisa ser 100% de ovo junto com a farinha. Você pode ter uma quantidade de farinha e metade da parte líquida você pode ter uma parte em ovos e uma quantidade em água. O que vai acontecer com isso? Você vai baratear o teu produto, você vai diminuir a quantidade de ovos. Então, essas fórmulas, se você vai dizer quantos ovos que vai numa massa, se é 8, se é 6, se é 5, isso você vai determinar. Você vai ver essa massa que vai resultar, se é a qualidade que você quer para o seu produto. Quando a gente vai falar em formatos de massa, se a gente quiser fazer as massas que tem aquelas formas mais específicas, que parece uma orelhinha, que tem umas formas, principalmente as pequenas, é ideal a gente fazer com a farinha de grano duro. Ela se submete muito melhor a ser moldada. Então, é chamada também na Itália como massa seca. Você faz uma farinha, como ela não tem ovos, e o problema de você deixar uma massa com ovos muito tempo exposta é que ela vai escurecer, ela vai mudar de sabor, ela tem o perigo de se contaminar. Uma massa que só tem farinha de grano duro e água é muito mais fácil de você secá-la e até utilizar no dia seguinte. Por isso mesmo que a massa que é feita com ovos, na Itália é chamada de pasta fresca. Você faz ela e já utiliza no mesmo momento. Outra coisa interessante da massa com ovos, que é feito principalmente na região ali da Emília-Romanha, em Bolonha, são feitos os capeletes, os tortellines, e a massa com ovos ela dá um pouco mais de elasticidade. Então, na hora da gente fazer uma massa recheada, é mais fácil que a gente faça com uma massa que leve ovos. Quando a gente fala em formatos, outra coisa que eu acho bastante interessante em comparar, a gente não tem aqui no Brasil a mandioca, que também é chamada de macaxeira ou de aipim. Lá na Itália você tem muitos tipos de massas que também têm o mesmo formato ou quase o mesmo formato e nomes completamente diferentes. Você tem orecchiette, cavatelli, riccitelli e tantos outros tipos de massas que a diferença entre elas às vezes é muito pequena. Então muitas vezes uma pessoa aprende a massa com um nome e quando vê com outro nome acha que está errado. É que são massas diferentes de vários lugares da Itália. Quando você tem a massa em mãos, como a gente falou da massa de grano duro, que é essa que eu vou mostrar para vocês um exemplo, nós podemos fazer diversos formatos e um deles eu acho muito interessante, que são as troffe genovese, que elas são muito parecidas com as trofette, que são feitas em Sori, uma cidade que está a apenas 14 quilômetros de Gênova. De uma cidade para outra já tem a diferença na modo de fazer. Essa truffa que eu estou mostrando agora para vocês, ela é feita à mão, pode ser feita em casa, mesmo que hoje em dia todos os formatos de massa que você pode encontrar, existem fábricas na Itália que fazem mecanicamente, que até às vezes parecem ser feitas à mão. Mas a gente pode fazer facilmente em casa uma truffa
E um dos métodos de se utilizá-la na cozinha, a trofe a gente pode tanto usar ela com molho simplesmente, pode fazer ela com molho e queijos numa assadeira dentro do forno, mas um modo muito típico e tradicional de Gênova é fazer a trofe ao pesto genovese. E uma maneira bastante interessante é com pedaços de batata e a vagem, aquela vagem fininha que a gente chama aqui de vagem francesa. A trofe, depois que ela está feita, você deixa ela secando, vai cozinhar em pouco tempo. Inclusive nessa massa da trofe eu costumo colocar um pouco de sal, que geralmente eu uso só farinha e água ou farinha e ovos. Como ela é um pouquinho mais grossa, dentro ficaria sem sal, porque ela não vai conseguir absorver esse sal da água da fervura lá para dentro. Então a gente põe uma pitada de sal na massa. Nós fazemos o formato da trofe, deixamos ela em cima da bancada, enquanto isso, na água de cozimento do macarrão, a gente cozinha pedacinhos de batata, filetinhos dessa vagem, retira, cozinha a trofe até ela ficar al dente, ao ponto que o italiano gosta, junta isso numa satese, numa frigideira, com um pouco de manteiga, e aí a gente acrescenta um pesto genovese bem feito, com basílico, com um bom azeite, com um bom pinole, né? Aqui no Brasil a gente costuma substituir por causa do preço do pinole, ou por um noz, mas o que se assemelha mais em formato, em textura, é a castanha do Pará. O ideal é a gente usar o pinole. Inclusive, se você for fazer com essa substituição que eu falei, com a noz ou com castanha do Pará, não chame de pesto genovese. Você aí chama um pesto de basílico, porque tem muitos nomes da culinária típica italiana que são tradicionais. Se você quiser fazer alguma coisa de diferente nele, não tem problema, você pode usar a sua versão. Só não chame do nome igual que é feito na Itália. Bom, você acabou de colocar esse pesto junto com a trofe, dá uma salteada nela na panela e a gente enfeita com um belo manjericão em cima, um basílico em cima. Eu tenho certeza que vai ser um prato bem diferente e muito agradável. Um abraço.